E o Ministério de Dança, adorando a Jesus. Céu da igreja para o Senhor, amém? Louvado seja Deus, né? Ontem, Iraci teve me lembrando do Dia dos Pastores. E aí, ela perguntou se a gente ia apresentar a coreografia. Eu falei assim, Iraci, eu ter me avisado antes, não deu tempo de me criar e tal. Mas aí depois eu lembrei que a gente tinha criado uma coreografia apresentada no domingo passado, na manhã de louvor, que não teve, né? O culto que foi cancelado. Aí eu falei, Iraci, eu lembrei que eu tenho a coreografia pronta, vou chamar a Thalia para a gente estar apresentando então. Então, nós vamos estar apresentando essa coreografia primeiramente para Deus, né? E depois em homenagem aos pastores. Eu digo os pastores porque Iraci, sendo mulher pastora, ela também se torna a nossa pastora, né? E antes vou estar deixando um versículo, o pastor Ronaldo e para a pastora Iraci. Não é consagrada, mas é mulher pastor. Como disse, se torna a nossa pastora. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que Deus rejeitou a Saul como rei de Israel por causa do pecado da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor manda, aleluia, o profeta Samuel e a casa de Jessé ungir um dos seus filhos a futuro rei de Israel. E ali ele olha para os filhos, aleluia, ele olha pela aparência e acha que seria o mais velho, que era muito bonito, aparentemente o mais parecido com o rei Saul. Porém, o Senhor disse para Samuel que não olhasse para a aparência, porque o Senhor contemplava o coração, o Senhor não estava olhando a aparência, porque, aleluia, enquanto o homem vê por fora, Deus vê por dentro. E ali passa os filhos de Jessé e ele fala: acabaram-se os jovens. E Jessé fala: não, ainda falta o menor, Davi. Estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Era o último, era o caçula, era o rejeitado, era o menor da casa de Jessé, era o qual o pai não deu importância em chamar para ali, quando o profeta Samuel chegasse, era o qual era rejeitado pela família. Mas enquanto todos rejeitavam Saul, enquanto todos rejeitavam Davi, o menor da casa de Jessé, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, ele estava lá no campo adorando ao Senhor, ele tinha intimidade com Deus e ele louvava hinos de adoração constantemente ao Senhor. E quando, aleluia, o óleo desceu sobre a vida, sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e quando isso o rei Saul foi atormentado por espírito mau permitido pelo Senhor, e mandou que chamasse alguém para tocar harpa, para que ele se acalmasse. E o que eu achei interessante, que presta atenção que a palavra disse, alguém falou para ele: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. Mas o mais importante, o Senhor é com ele. Muitas das vezes alguém pode olhar e dizer: pastor com aquele carrinho velho, pastor que não tem dinheiro, pastor que não tem aparência. Alguém pode olhar para a condição financeira, pode olhar para a aparência e julgar, mas o mais importante eles têm é a presença de Deus, porque mais importante do que a aparência é a presença, e isso eu creio que os dois têm de sobra, que não é à toa que a palavra de vida tem todo esse tempo de pé, em meio a tantas lutas e dificuldades. A igreja está de pé graças primeiramente a Deus, e a perseverança principalmente deles dois, que têm buscado constantemente a presença do Senhor. Amém, igreja? Eu queria desejar um feliz dia dos pastores para pastor
Glória a Jesus. Só quem tem raiz, irmão, suporta os dias de luta e de batalha. Por isso estamos aqui, né? Se temos raízes, ainda que as coisas nos sufocam, as dificuldades,